Então, muito bem-vindos ao webinar da New Hotel Academy. Já não fazíamos um webinar há algum tempo, mas voltamos hoje para falar de um tema que é relevante e determinante para os bons resultados de um hotel. Vamos falar sobre Revenue Management e como aumentar o resultado comercial do hotel. Eu sou a Carla Batista, trabalho no Departamento Comercial Internacional e tenho hoje a acompanhar-me o Roberto Campos, que é diretor de Revenue Management e Business Intelligence da New Hotel Portugal. Como referi no início, não se esqueçam que tem uma caixinha de perguntas. Qualquer pergunta que tenham, coloquem por favor aí e não no chat normal, para que depois no final nós possamos responder às vossas questões. Os pontos que iremos abordar hoje são bases para as boas decisões comerciais, que variáveis é que devemos considerar para a avaliação e selecionar as estratégias que vamos implementar, qual a relevância do budget a objetivos comerciais? E porque falar de revenue é obviamente falar de precificação inteligente para aumentar também as receitas, não é? Assim como vamos falar das principais estratégias de otimização de preço e técnicas de yield management. Não esquecendo as oportunidades e ações para rentabilizar o inventário disponível. Então, e que variáveis devemos considerar para tomar as boas decisões comerciais? Não é novidade para ninguém que a gestão de receitas do hotel é um processo que envolve o controlo e a otimização de todas as fontes de receita, seja de reserva de quartos, passos e salas de reuniões. A compra de serviços de restauração ou ainda outros serviços auxiliares. O grande objetivo é garantir que o hotel ganhe o máximo de dinheiro possível, maximizando as vendas através da otimização de preços e da condução de estratégias comerciais e de marketing que sejam competitivas. Agora, no nosso dia a dia, enquanto comerciais, marketeers, revenue ou e-commerce managers, há 4 variáveis principais que são vitais para uma boa tomada de decisão. Estamos a falar do preço, que é o fator decisivo para o desempenho e a rentabilidade do hotel, o posicionamento do hotel, qual é a proposta de valor única e exclusiva, o pace, o ritmo a que chegam as reservas por uma determinada data, e a performance, que é o reflexo do resultado das estratégias que decidimos implementar e a avaliação da eficácia dessas mesmas estratégias. Começamos então pelo preço. A otimização de preços é uma componente crítica de uma estratégia bem-sucedida da gestão de receitas. Para nós definirmos um preço correto, tanto para os quartos como para os serviços do hotel, o que é que temos de analisar? O tipo de produto, a procura, a sazonalidade, a concorrência e o comportamento do cliente. E onde é que nós vamos obter a informação sobre todas estas variáveis? Através dos dados históricos, porque são eles que nos dão informações fundamentais para se estabelecer um preço inicial correto, para além de nos dar informações e outros insights relevantes que nos vão ajudar a identificar tendências de mercado e de consumos de hóspedes. Que dados então podemos analisar? Os dados de inventário, que quartos estavam ocupados e a que preço, analisar pick-ups e preços médios para cada tipo de quarto, canal e mercado, analisar os padrões de reserva, que dias da semana, por exemplo, foram mais reservados, analisar diversos KPIs como o ADR, o ARR, o RevPAR, TRevPAR, GoPAR, enfim, em hotelaria existem, que não faltam são KPIs para nós analisarmos o volume de receita, seja ela receita geral, receita de departamento, canal, segmento, mercado, e através do histórico conseguimos ainda apurar o melhor mix de negócios, os segmentos versus os canais, para além de sabermos coisas como quais as nacionalidades que procuram mais o nosso hotel e percebermos claramente, por exemplo, o impacto que determinados eventos tiveram na nossa operação. Tudo isto é importante para compreender o comportamento, as preferências e os padrões de consumo dos nossos hóspedes. Para quê? Para podermos personalizar ofertas, melhorar a qualidade do serviço, aumentar a eficiência operacional e maximizar as receitas. Todas estas informações são relevantes sempre para nós definirmos tem um impacto em todas as outras variáveis e todos os outros pesos que vamos falar. Na questão do posicionamento, por exemplo, são essenciais para começarmos a definir a proposta de valor.
E atenção aqui que a proposta de valor não é um slogan, é um statement que identifica claramente os benefícios que tornam o produto e o serviço e o nosso serviço melhor que o da concorrência e que nos fazem destacar e, inclusive, vender melhor para os nossos hóspedes aquilo que é o nosso produto. Ou seja, temos de ter claro o que distingue o hotel, o que torna o hotel especial aos olhos do cliente, como se diferencia o hotel no tipo de serviço que presta e qual é o custo-benefício para o cliente. Para responder a estas questões, podemos recorrer aos dados internos e cruzá-lo, por exemplo, com avaliações online feitas pelos hóspedes. E porque falar de posicionamento é também falar de segmentação, e ela tem uma relevância fundamental para dentro daquilo que é a operação comercial e de marketing de um hotel. Aliás, sem segmentação, no fundo, não sabemos muito bem a quem estamos a vender, não é? E, portanto, uma segmentação eficaz permite desenvolver as atividades comerciais e de marketing otimizadas, também torná-las mais rentáveis, permite-nos fazer um forecast mais preciso, gerir melhor as tarifas, ter maior rapidez na tomada de decisão, para além de facilitar, inclusive, a realização do budget anual que temos de fazer. Ter bem presentes estes padrões de reserva e hábitos de consumo dos nossos hóspedes irá ainda permitir que possamos escolher os canais mais adequados para estarmos presentes, lançarmos ofertas apelativas, identificar novas tendências, como, por exemplo, perceber que mercados emergentes é que eu estou a conseguir captar e saber o timing certo para o lançamento das ofertas. Isto leva-nos ao nosso próximo P, o pace. O pace é o ritmo ou velocidade a que são feitas as reservas durante um período de tempo, desde a data de chegada da reserva até desde a data da reserva até à data de chegada. Oferece uma visão sobre a procura, a ocupação e a receita do hotel. Ao analisarmos esta variável, nós vamos conseguir prever a procura, a ocupação e a receita para um determinado período, saber, por exemplo, qual é o nível de staff necessário, fazer os ajustes necessários nos preços e ajustar, inclusive, as estratégias comerciais e de marketing. Por exemplo, ajustar o timing para lançar novas campanhas. São informações, dá-nos ainda uma informação útil para aplicar ofertas de early booking e last minute. E até para perceber melhor se realmente queremos lançar estas ofertas e se não estaremos só a canibalizar os preços publicados anteriormente e inclusive o mercado. Mas sobre isto, o Roberto vai falar com mais detalhe e vai explicar um bocadinho quais são as técnicas que podemos utilizar. Chegamos finalmente ao último P, a performance, e aqui falamos das abordagens táticas que geraram os melhores resultados. Contamos para isso com um vasto número de métricas que podemos e devemos sempre analisar, desde os KPIs mais básicos, como por exemplo os relacionados com o inventário e ocupação, mas depois temos uma série de outros que podemos e devemos utilizar, como o BOPAR, o TREFPAR, indicadores relativamente a hóspedes, enfim, toda uma panóplia de indicadores que temos que no nosso dia-a-dia utilizar. No entanto, destacar aqui que um indicador por si só não nos dá grande informação, mas faz toda a diferença quando é analisado em conjunto, num determinado contexto, com todos os outros, com todas as outras métricas que temos disponíveis. E isso faz, de facto, uma diferença no processo de tomada de decisão, para tomarmos decisões mais conscientes e mais acertadas. Isto leva-nos a um dilema, que todos nós nos deparamos no nosso dia-a-dia, sobretudo os comerciais e revenues de um hotel, que é, muitas vezes gera dores de cabeça, e sei bem do que falo, que é muitos dados, muito pouco tempo para os recolhermos e analisarmos e agirmos sobre aquilo que descobrimos. E já há muito tempo que uma folhinha de Excel não é de todo suficiente para nós conseguirmos garantir a integridade dos dados e a qualidade da informação. Então, se o foco das equipas está em tomar decisões o mais acertadas possíveis para gerar os melhores resultados,
que solução é que nós podemos usar. E aqui estamos a falar de uma solução de Business Intelligence que já nos dá toda esta informação analisada, eu diria mesmo pronta para consumo, onde temos as várias métricas correlacionadas entre si. E uma solução de BI serve vários departamentos e todos aqueles que têm o poder de decidir e a responsabilidade de planear e fazer previsões, desde a análise de receita geral, com relatórios de pick-up, forecast, passando por as análises por departamento, de F&B, de SPA, de eventos, para além de permitir ainda monitorizar as principais operações financeiras e todas estas análises contribuem ainda para o desenvolvimento de campanhas de marketing baseadas nos padrões de consumo, nas vendas por cliente e na análise da segmentação detalhada. Uma solução de BI dá mais do que análises gerais, consegue ir ao particular. E aqui pode fazer toda a diferença no dia a dia, tendo em conta que a minha apresentação e aqui pode fazer a diferença no dia a dia. Peço desculpa, mas distraí-me aqui porque a apresentação sei. Faz diferença no dia a dia para quem tem que tomar decisões precisas e decisões com rapidez. O Roberto vai agora falar-vos um bocadinho sobre o budget e os objetivos comerciais e como é que conseguimos ver toda esta informação estruturada. Muito boa tarde a todos, a quem entretanto chegou. Carol, peço desculpa, foi aqui a troca. Portanto, agora que a Carol já nos mostrou aqui onde podemos ver e ter acesso aos nossos dados, já conseguimos então de uma forma mais, digamos, organizada e fundamentada, construir aqui então o nosso orçamento de receitas. Portanto, eu particularmente gosto muito aqui de uma frase que me tem acompanhado ao longo do tempo, que é do Lord Kelvin, ou seja, tudo aquilo que nós não conseguimos medir também nos impossibilita de o melhorar. E isto, para mim, encaixa muito bem com o ramo da indústria, da hotelaria e do turismo, porque é um facto que de quanto melhor e mais dados nós tivermos, seja dos nossos clientes, ou seja, mesmo de fatores externos, certamente melhor vamos gerir o nosso negócio. E então, portanto, para termos aqui o nosso orçamento de receitas, devemos ter em consideração então alguns elementos, sejam fatores externos, sejam fatores internos. Aqui, a nível de fatores externos, portanto, começaria por uma análise macro, ou seja, uma conjuntura socioeconómica, até também como tem evoluído o número do turismo na região em que está o nosso hotel. O poder de compra, todos nós agora sabemos esta questão da inflação está a mexer essencialmente não só com os portugueses, mas com todo o mundo, diríamos. Quais são as tendências? As tendências que estão constantemente a mudar e vimos isso há relativamente pouco tempo, quando passamos por a situação da pandemia. Novas aberturas, novas renovações que tenham havido no destino do nosso hotel, eventos que irão decorrer, também uma listagem de voos é algo que facilmente conseguimos ter acesso. Portanto, a nível de dados mais internos também, portanto, a questão do nosso orçamento de receitas, ele deve ser alinhado à nossa estratégia e nunca o contrário, nunca devemos ter uma estratégia alinhada ao orçamento, mas sim um orçamento alinhado à estratégia. As datas de aberturas e fecho da nossa unidade e o inventário que temos disponível, se acrescentamos quartos ou se vamos fechar mais cedo ou mais tarde, também é essencial para termos um correto orçamento. Os investimentos do nosso produto, qual será o impacto que isso vai ter
sobre as nossas tarifas. Os dados do histórico, por segmento de mercado, por época, análise das reservas on the books, a evolução dos pés de cada segmento nos últimos anos, ou seja, se os nossos segmentos têm mantido os mesmos shares, ou se algo tem alterado, o impacto de datas especiais, portanto, sobre o nosso destino, e também o contributo das receitas de F&B e de outras receitas, não só F&B, mas outras receitas de possíveis extras. Ok. Aqui fiz um exemplo, deixo aqui um pequeno exemplo de uma segmentação. A Carla já falou um bocadinho da segmentação e a importância de termos os nossos dados segmentados. Aqui é uma questão de nós também vermos que se tivermos os dados, os nossos padrões dos clientes, né, sempre não são imutáveis, quer dizer, vão alterando consoante o tempo. Portanto, é importante nós conhecermos os nossos clientes, de modo a que consigamos também ser mais proativos, neste caso, e menos reativos. Soubermos, conhecermos, neste caso, os hábitos e os comportamentos, seja de reserva, seja de consumos, dos nossos clientes, também conseguimos tomar decisões mais certas. E devemos ter em consideração, claro, que o conhecimento empírico pode nem sempre ser o mais correto, né? Não é por as coisas serem da mesma forma num determinado período de tempo que, que obrigatoriamente é um dado adquirido e se vão manter a acontecer da mesma forma, ou seja, as coisas podem facilmente alterar. Pronto, este exemplo de segmentação é só um exemplo. Temos de ter operação, os canais online, diretos, grupos, corporate e pronto, e o segmento que todos os revenues adoram, que é o complementary, que aqui está dividido entre já os use e as ofertas. Um, Esta questão aqui dos subsegmentos, podemos ir mais a detalhe, caso queiramos fazer um orçamento de receitas muito mais detalhado, podemos também dividir depois aqui por subsegmentos. Ok, então, segue aqui com um exemplo de uma construção de um orçamento de receitas. Eu defendo que os objetivos das receitas devem ser sustentados em indicadores, quer sejam externos ou internos. Isto de forma a que não exista também ainda digamos, uma elevada especulação de receitas, por vezes orçamentos que não são possíveis de atingir, acabam desmotivando as equipas envolvidas. Seja, aqui aí está é um exemplo, mais uma vez, é um exemplo em que constam os vários segmentos, e ao longo está 2 anos de histórico, há quem faça mais, há quem faça só com o ano anterior. É importante ter a densidade ou a ocupação dupla, como lhe chamamos, ou seja, também o número de pessoas, taxa de ocupação e os shares ou seja, os pesos de cada segmento por mês e a evolução que estes próprios têm tido. Depois é o cálculo do ARR, neste caso, e as room nights, seja com o histórico consigamos fazer a projeção para o próximo ano de orçamento. Pus aqui também o Meal Plan, neste caso um exemplo com o pequeno almoço, ou seja, temos aqui as receitas depois do pequeno almoço e claro, o cálculo também somando depois a receita do pequeno almoço ao alojamento também nos vai dar aqui o preço médio da diária. Pronto. Acrescentando isto, podemos adicionar tudo o que seria receitas de extras, não só as receitas de alojamento com meal plan, mas também tudo o que é receitas extras de spa, garagem, seja
o minibar, por aí afora, etc. Depois depende dos encargos que cada hotel tem criado. É bom também este exercício, é sempre bom para identificar alguns eventuais erros que se possam estar a ser feitos no passado, para não repetirmos no futuro. Por exemplo, ajuda-nos a identificar alguns encargos que estão a ser lançados e podem não estar a ser lançados no sítio correto, e então as receitas, o apuramento destes valores para a projeção do próximo ano pode-nos ajudar a identificar eventuais erros. E pronto, vamos continuar, vamos então rever ou construir as nossas tarifas, ou seja, ver como é que a construção destas tarifas nos pode, de seguida, ajudar a atingir estes objetivos que desenhamos e que projetamos para um próximo ano. Ou seja, aqui tarifas inteligentes e como é que elas nos podem vir a ajudar. Para fazer as nossas tarifas e os nossos preços, em primeiro lugar, devemos colocar uma série de questões a nós mesmos, ou seja, para perceber se falta alguma coisa para seguirmos com a nossa distribuição dos preços. Eu pus aqui uma série delas, ou seja, temos aqui, se, por exemplo, se já defini as minhas categorias de quarto e as próprias capacidades dessas categorias, e que capacidades é que eu vou vender, se vou vender a minha ocupação dupla o ano todo, ou se em determinadas datas eu devo fechar a ocupação do dupla em certas categorias, de modo a rentabilizar o meu inventário quando sei que há maior procura em certas tipologias. Quais são os meus unique selling points? O meu produto, qual o impacto que tem sobre portanto, que esses unique selling points vão ter sobre o meu preço, se vai ser algo que me vai destacar de toda a concorrência ou não. Qual é o meu público-alvo e o que é que eles estão dispostos a pagar? Portanto, já fiz a minha elasticidade de preços, já testei quais são os preços que os meus clientes estão dispostos a pagar. A nível dos meus concorrentes, quais são os meus concorrentes? O COMP7, é importante ter o COMP7 definido, assim como os valores que eles praticam. Como é que vou posicionar o meu produto no mercado? Ou seja, vou-me posicionar de uma forma mais competitiva a nível de tarifa, ou vou querer distinguir-me, de certo modo, com outro nível de preço? Quais são os eventos e que impacto é que vão ter sobre os meus preços? Que eventos é que vai haver na zona? Não só muitas vezes na zona em específico, mas devemos alargar o raio, porque há eventos de grande dimensão que acabam por ter algum impacto sobre todo, digamos mesmo, todo o país. A sazonalidade na zona, se existe, como é que vou dividir as épocas do meu hotel? Se vou dividir por época de verão, do inverno, se vou colocar fins de semana e dias de semana, qual vai ser a minha estrutura de tarifas, como é que eu vou desenhar, quantas tarifas vou ter tarifas corporate, vou ter tarifas para tour operador ou PVP, que tarifas é que eu vou distribuir, qual vai ser o meu valor mínimo e máximo das tarifas? Ora, e os índices de qualidade de preço do meu hotel, será que tem um índice de qualidade de preço muito alto? Será que tem ainda margem para subir o meu preço? E as minhas políticas de cancelamento e no-show? Portanto, há mercados mais sensíveis a políticas de cancelamento e no-shows. Os regimes, como é que vou os vender? Que regimes é que vou vender? Vou vender inserido logo com o quarto junto, ou devo vender como um suplemento extra? A minha política de crianças, se vou oferecer às crianças, digamos, oferecer a estadia das crianças, ou se vou cobrar todas as crianças que ficam alojadas nos meus quartos, se vou utilizar restrições, estadias mínimas, em que épocas, como vou distribuir as minhas tarifas, se vai ser diretamente em Channel Manager ou se vou usar
então o meu PMS para distribuir as tarifas. Se vou trabalhar tarifas mais dinâmicas ou vou trabalhar apenas preços estáticos e não me vou chatear mais ao longo do ano com os preços que desenhei. E as minhas tarifas, se vou alimentar uma a uma a nível de preço ou se realmente vou derivá-las todas entre elas. Como vimos, já há aqui uma série de questões que deve ser vista e tida em atenção quando estamos a desenhar os nossos preços e as nossas tarifas para distribuir, até para nos precavermos de eventuais erros e falhas, seja a nível de contratação mesmo, e estarmos protegidos nesse sentido. Bem, mas existem boas notícias. Realmente, toda a evolução tecnológica que nós temos tido ao longo do tempo, vai-nos ajudar, vão-nos facilitar vários processos, seja de criação, seja estas questões das derivações, automatização de processos. Já conseguimos ter de uma forma automática toda esta questão do yield. Existe apoio de orientação, seja consultorias, seja outsourcing, informações disponíveis, cada vez há mais academias online, não só de New Hotel, mas muitas encontramos várias informação sobre o tema de revenue e, portanto, não existe uma fórmula, digamos, uma fórmula exata para esta construção das tarifas. Na verdade, cada hotel deve implementar as técnicas que melhor se adequam à sua necessidade e à sua estratégia. Aqui a posição de revenue management tem vindo a ganhar valor, até porque há toda uma envolvência nos controlos dos custos e na necessidade de antecipar portanto, a nossa operação dentro do hotel. Na verdade, soubermos, portanto, quem são os nossos clientes dentro do hotel, também conseguimos controlar melhor, seja, por exemplo, uma operação de F&B, seja outros serviços. Muito bem, eu desenhei aqui mais uma vez um exemplo, atenção, são só exemplos que eu vou apresentando, não quer dizer que sejam a forma obrigatória de o fazer. Eu desenhei aqui uma estrutura de tarifas de uma bar ou PVP, a derivar para as tarifas, pronto, tarifas com níveis de preços mais baixos, ou seja, de uma bar poderemos derivar as nossas tarifas um tour operador ibérico, por exemplo, uma tarifa net, e dessa net podemos também derivar para uma tarifa já de grande operador turístico, como os tour operadores, neste caso os internacionais, que vendem com os voos. Associado a estas tarifas, nós sabemos que temos sempre alguns, neste caso sub, que será as tarifas não reembolsáveis, temos descontos, ou seja, programas de fidelização, isto está cada vez mais dentro do mundo da distribuição e, e por fim também temos as tarifas de grupos ad hoc, podemos trabalhar também, tentar implementar algo dinâmico em pedidos de grupo e as séries que serão normalmente as tarifas mais, o último nível de tarifa será os níveis mais baixos que os hotéis trabalham. Portanto, agora, dentro da construção destas tarifas, dentro de cada tarifa, nós também podemos utilizar algumas técnicas que nos vão ajudar, seja regras de stop sales, portanto, quando atingirmos, por exemplo, um determinado volume de vendas, nós poderemos optar por fechar alguns níveis de tarifa mais baixos e trabalhar com o nosso PVP dinâmico. Restrições, ou seja, se vamos ter estadias mínimas associadas às nossas tarifas, os suplementos, seja por modalidade de pensão, seja das camas extras, se vamos vender
as nossas camas extras com os suplementos e mesmo as modalidades de pensão. As nossas políticas de cancelamento poderão ser diferentes por época, por tarifa, a derivação das tarifas, como já falei, e claro, a diferenciação de preços por período, não só por taxa de ocupação, mas também é importante os nossos preços serem diferentes por épocas. Mais um exemplo de uma estrutura de bares, de tarifa, ou seja, é um desenho simples de um método mais utilizado, que é à medida que, não é, que a nossa taxa de ocupação vai aumentando, a nossa tarifa bar também vai passando para os níveis seguintes e vai ficando mais cara. Ok, então, passando à otimização de preços e técnicas de yield, aqui não nos poderia faltar não nos poderia faltar peço desculpa, a definição de revenue management. Portanto, será vender o nosso produto. Já vimos as categorias dos quartos que têm que estar definidas, destacados os nossos unique selling points, a nossa localização, a nossa dimensão. Será vender o nosso o produto, peço desculpa, ao consumidor correto. Os consumidores, nós soubermos quais são as suas motivações, a sua sensibilidade ao preço, os destinos concorrentes, também perceber que outros destinos é que o nosso cliente está a procurar e que preços é que esses destinos estão portanto, a praticar. Os consumos dos nossos clientes, as categorias reservadas, qual é a categoria que o cliente mais reserva, a sensibilidade a políticas de pagamento e cancelamento, e também os dados demográficos. Ou seja, quanto melhor nós conhecemos o nosso cliente, na verdade, melhor vamos conseguir ajustar todos os serviços da nossa operação a estes clientes e tirar, claro, o máximo partido de receita, digamos. Portanto, ao preço certo, vamos deixar para o fim. Neste caso, já temos o nosso produto, o nosso consumidor. Falta-nos aqui no tempo certo. O tempo certo, vamos cruzar, portanto, o momento da compra com o momento da estadia. É importante sabermos qual será a nossa booking window, quando é que os clientes compram, qual é o comportamento histórico dos nossos clientes. É importante saber uh, quando é que o nosso, por exemplo, por nacionalidades, os clientes têm comportamentos diferentes. Nós sabemos, por norma, o mercado inglês, por exemplo, reserva mais cedo, o mercado eh, está mais. O mercado interno acaba por deixar muitas vezes as reservas para last minute. E, portanto, o nosso canal de reserva também é importante avaliar a rentabilidade de cada canal de reserva porque muitas das vezes poderemos estar a fazer mais receita, mas em canais que têm custos de distribuição mais elevados, portanto a nossa receita acaba por diluir-se em custos. Existem segmentos, nós sabemos, que estão dispostos a pagar mais do que outros, e aqui a parte do nosso displacement também é importante conhecer os nossos canais, porque sabendo que existe um quarto vendido num canal que está fora da nossa previsão, esse mesmo quarto já não poderá ser reservado no outro canal onde tínhamos previsto e que poderia originar mais receita. E por fim, o preço certo. Vender o nosso produto ao preço certo, creio que seja um dos maiores desafios que temos nos dias de hoje. Aqui vão sempre existir múltiplas opiniões. Digamos que o revenue manager nunca está certo. Se já vendeu o inventário todo é porque poderá ter vendido barato. Se ainda não vendeu é porque também algo está mal. Portanto, aqui apresento-vos 4 modelos distintos de cálculo de tarifas dinâmicas da New Hotel.
estamos a falar de preços já dinâmicos. Temos um primeiro método, que é o método on the books, ou seja, os preços aqui são calculados com base na ocupação real do hotel. Podemos ir àquele modelo de bares que apresentei lá atrás. À medida que a taxa de ocupação vai subindo, os nossos preços também vão subindo. O modelo on the books mais pick-up já tem em consideração uma previsão de reservas, não só o que temos em casa, mas também o expectável, ou seja, aquilo que está previsto acontecer. A questão do forecast aqui com a intervenção do Revenue Manager a desenhar a previsão, ou seja, já é mediante uma previsão que o Revenue Manager faz de ocupação e o sistema adapta as tarifas a essa previsão. E por fim, o Yield Optimization, aqui estamos a falar de um modelo mais complexo e sofisticado. É um modelo já suportado por algoritmos, sejam estatísticos, sejam matemáticos, onde já tem uma série de variáveis-chave no cálculo das tarifas, ou seja, já mete aqui dados de histórico, seja de previsão, de tendências, já é o modelo mais complexo que dispomos para o cálculo das tarifas. E qual será a vantagem de nós trabalharmos com estes modelos de cálculo? Acima de tudo, é humanamente impossível estarmos sempre presentes e em ação sobre as nossas oscilações de inventário e atualização de preços. E também nos leva aqui a uma minimização do erro humano. Para além disso, existe uma flexibilidade na otimização dos preços. Consideramos múltiplas variáveis no cálculo dos nossos preços. Já podemos envolver aqui a inteligência, o falar do deep learning, ou seja, já é algo que vai medindo as nossas ações e vai criando padrões e simula, portanto, ou seja, acaba por simular várias hipóteses e devolver o que considera o melhor preço para um determinado momento. O envio de tarifas para o channel em tempo real e tarifas dinâmicas em tempo real, estamos constantemente depois a enviar estas tarifas e estas atualizações para o Channel Manager para distribuir depois os nossos preços. E claro, existe uma reação imediata, seja durante as folgas, seja durante a noite, pronto, ele está constantemente a trabalhar. Por fim, as oportunidades e as ações para rentabilizar o nosso inventário e maximizar as vendas, ou seja, já temos a nossa estratégia, já temos o nosso plano de receitas feito. Falta-nos agora acompanhar e garantir que as nossas receitas vão de acordo ao que estamos à espera. Para isso, temos alguns relatórios, digamos, e mecanismos de controle que nos ajudam a acompanhar no dia a dia esta evolução das receitas, seja um daily pickup, como a Carla referiu, seja um relatório das reservas, relatórios de cancelamentos, para percebermos se os cancelamentos estão a ser faturados ou não, seja a faturação dos no-shows e a quantidade de no-shows, claro, se estamos a ter muitos no-shows ou se poucos, e se esses que estamos a ter estão a ser devidamente cobrados dentro das nossas políticas, relatórios de posição de vendas, como é que estará o nosso on the books em relação ao que foi previsto, assim como a faturação dos encargos, está tudo a ser devidamente feito. Os alertas do Rate Shopper, dos nossos concorrentes, que as alterações de preços que eles podem estar a fazer ou não. A nível de upgrades também se estão a ser feitos muitos upgrades ou se estão a ser cobrados upgrades ou não, assim como o report
de um deadline de grupos, é importante saber o nosso inventário também é limitado, é importante perceber se o que temos em casa está garantido de acordo com o que definimos. E para isso, existem muitas ferramentas e entre elas está claro o nosso PMS como a central, onde está toda a informação. Pois, claro que temos dentro do PMS, seja um rate shopper, seja um BI, seja channel manager, seja as informações das OTAs. Portanto, conseguimos centralizar toda a informação e otimizar então o nosso tempo. O objetivo é ter acesso a toda esta informação no mesmo sítio, sem perder muito tempo e focar-nos mais nos resultados. Deixo aqui apenas alguns exemplos destes mapas que vos falei. Aqui temos um calendário de pickup que nos ajuda de imediato a entender, neste caso na última semana, para onde é que estão a cair as nossas reservas e para onde é que estão a ser canceladas as nossas reservas. Isto ajuda-nos a tomar, ou seja, a tomarmos ações rapidamente, seja algum stop sales que seja necessário fazer, seja alguma reabertura, seja alguma intervenção sobre os preços que anteriormente definidos. Depois temos aqui um relatório de reservas. Um relatório de reservas também nos ajuda a perceber de forma imediata se as reservas estão a ser bem inseridas, a que preços é que as reservas estão a ser inseridas, se os nossos rate codes estão corretos, as tipologias, quantas reservas estamos a receber, seja diariamente, seja quinzenalmente ou mensal, e a que preço é que a nossa média de reservas está a entrar e o total revenue. Também é um report bastante interessante, ajuda-nos de uma forma fácil a identificar alguns erros que possam estar a acontecer. Portanto, a nossa receita cancelada, os nossos cancelamentos e no-shows, é importante sabermos se estão a ser cobrados os no-shows, a nossa taxa de cancelamento. Se estamos a receber muitos cancelamentos, se é algo fora do normal, temos que avaliar o porquê, o que é que está a acontecer e se essas reservas estão dentro ou não das políticas de cancelamento. Um relatório, por exemplo, de deadline de grupos, como referi anteriormente, o nosso inventário é limitado, não nos podemos dar ao luxo de ter inventário bloqueado e em cima da hora libertar uma série de quartos. É necessário estarmos digamos, em cima da questão dos deadlines dos grupos, que é para não estarmos a prender inventário que não está vendido ou garantido. Uma posição de vendas com os principais KPIs, seja taxa de ocupação, ARR ou ADR, para identificarmos rapidamente como é que estará a nossa posição de vendas em relação ao que tínhamos definido como orçamento e assim como ao same time last year. Neste caso é um exemplo de mais um relatório que nos pode ajudar a identificar oportunidades, não só oportunidades, também como possíveis desvios que possam estar a acontecer. E pronto, e por fim, nunca esquecer que é um negócio, a hotelaria e o turismo, é um negócio de pessoas para pessoas, uma gestão sólida e coerente dos nossos preços, pode ser de facto um fator decisivo no momento da compra do cliente. Não devemos esquecer que nós, entre aspas, a maioria dos que aqui estão certamente somos todos hoteleiros e às vezes o cliente tem alguma dificuldade em compreender. Eu próprio já senti, por vezes, dificuldade em escolher a tarifa que quero para passar uma noite e imagino um cliente que muitas das vezes encontra uma diversidade imensa de tarifas disponíveis e acaba por ficar, digamos, confuso.
E pronto, da da minha parte é tudo. Eh, Vamos então aqui a um momento de perguntas e respostas. Podem colocar aí no balãozinho. Têm perguntado se vamos disponibilizar a gravação do webinar, sim. Depois logo vos faremos chegar um e-mail com um link onde podem tornar a ver a gravação e partilhar com os vossos colegas, se quiserem, com quem não pode estar. Ora, então temos aqui. Então, Roberto, primeira pergunta. As room nights house use e em ofertas devem contabilizar para o cálculo dos indicadores ARR e ADR? ora, as room nights, house use e ofertas. Na minha, opinião e forma de ver, as noites house use, digamos, normalmente são ocupadas por colaboradores da empresa. Essas não deveriam contabilizar para cálculos de indicadores, sejam eles quais forem. A nível de, digamos, de ofertas, eu creio que sim, porque pronto, digamos, é um custo assumido, é uma room night a zero, com preço a zero, assumida. Portanto, na minha opinião, aos use não, ofertas sim. Até há quem, digamos, crie uma tabela de preços para valorizar esta potencial receita perdida que é dada como ofertas e contabilizar então o valor de ofertas, digamos. Ok. Temos mais uma questão. Relatório de pick-up em exemplos está no PMS da New Hotel. Este relatório de pickup, este exemplo, este relatório faz parte do BI da New Hotel, sim, do Business Intelligence da New Hotel. Portanto, está na ferramenta de Business Intelligence. Apesar do Exatamente. PMS, quando ter alguns relatórios de management e ter alguma desta informação, desta forma está no Business Intelligence. Ok? Mais questões que queiram colocar? Por favor, coloquem no chat das perguntas e respostas, no das conversa, depois nós não conseguimos, podemos perder algum. Uma outra, se trabalharmos com os modelos deles apresentados, quantas vezes ao dia são enviadas as tarifas para o Channel Manager? Ok. Portanto, creio que estamos a falar, hum, de destes modelos de cálculo de tarifas que apresentei da New Hotel. Aqui, sempre que exista uma ação sobre o preço, ou seja, sempre que existe uma alteração de preço, essas tarifas são enviadas para o Channel Manager, ou seja, não há um número de vezes que estas tarifas são enviadas. Estas tarifas são enviadas sempre que existe uma alteração de tarifas, ou seja, digamos que à meia-noite entra um grupo de reservas de um canal e exatamente nesse momento, se a taxa de ocupação levar a um aumento da tarifa automatizado, esse é refletido no momento para as Jotas. Ou seja, é sempre. Acho que peço, espero ter sido claro.
Ora, temos aqui outra questão do Bernardo. Que fatores devemos ter em consideração quando definimos o nosso preço máximo e o preço mínimo? Fator que devemos ter em consideração quando definimos o nosso preço máximo e preço mínimo. Ora, o nosso preço mínimo, é aquele que nós achamos que é o valor mínimo de venda do nosso quarto, para além de termos em consideração os custos, sejam variáveis, sejam fixos, do nosso quarto ser ocupado, devemos também ter o valor de preço mínimo de venda que achamos justo e rentável do nosso quarto, ou seja, também poderemos não querer alcançar um determinado nível de cliente que vai pagar esse preço, assim como o nosso preço máximo. Muitas vezes ele é levado a teste, quando começamos a ter um feedback mais rigoroso sobre o indicador qualidade de preço, sentimos que estamos a atingir o nosso preço limite máximo. Ou seja, devemos também ter esse bom senso do quarto também tem um valor máximo e daí também ultrapassar esse valor muitas das vezes não é por vendermos 2 quartos a um preço exageradamente alto que vai fazer o nosso resultado mudar. A estratégia base é fundamental para o nosso resultado e não estas ações de esticar a valores, ou seja, para os últimos 2 quartos, não é isso que vai mudar. Portanto, acho que se tivermos um ajuste entre as nossas tarifas mínimas e a nossa tarifa máxima, bem delineado, acho que até conseguimos ter melhores resultados do que grandes oscilações depois de tarifas. Muito bem. Se têm mais questões, coloquem-nas. De qualquer forma, estamos sempre disponíveis para alguma questão que surja. Após o webinar, podem sempre enviar-nos também por e-mail. Tentaremos responder o mais prontamente possível. Obrigada, Jader, pelo feedback. Agora aqui mais um bocadinho. Ver se há mesmo mais alguma questão, se não. Possam ter sobre este tema. Conseguimos passar aqui por todas as partes fundamentais do Revenue Management. Questões que possam ter, podem enviar para academy@niotel.com ou diretamente para o Roberto, roberto.campos@niotel.com. Espero que o webinar vos tenha ajudado, tenha sido esclarecedor. Nesta fase em que provavelmente muitos estarão ainda a discutir orçamentos e a fazer planeamentos para o próximo ano, que vos auxilie nisso. E agradeço a participação então de todos, em meu nome, de Roberto e da Niotel. Muito obrigado a todos. Algo que necessitem da nossa parte, estejam à vontade, estamos cá para ajudar. Então, obrigada e até breve, e partilharemos o mais rápido possível assim, esta gravação para que possam visualizar novamente. Obrigado, boa tarde. Até breve.